E, dando continuidade às celebrações desta noite, convidamos ao palco o professor doutor José Vicente para dividir conosco suas considerações. O professor José Vicente é fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, é advogado, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito de São Paulo, mestre em Administração e doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e membro de diversos conselhos educacionais, empresariais e sociais. Diretor da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, Afrobras, e membro fundador do Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior e mantenedor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Professor José Vicente, muita alegria nos recebemos. O microfone é todo seu. Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma grande alegria, uma grande honra poder participar dos trabalhos dessa noite, poder honrosamente compartilhar a presença de amigos e amigas queridas, de dizer, né, da satisfação e da alegria de retomar a esse tema tão caro para todos nós, razão pela qual eu quero dizer da minha gratidão e registrá-la na presença marcante da minha amiga Lia Diskin, que me fez o convite, pelo qual aceitei de pronto, ainda que não à altura do que precisaria desempenhar aqui, e cumprimentar a Palas Atena pela oportunidade, pelo zelo, pelo cuidado e pela possibilidade de disponibilizar para cada um de nós um momento tão rico, tão importante, tão oportuno, tão necessário para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre essa personalidade que dispensa apresentações. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor cônsul político da África do Sul, que fez as suas extraordinárias ponderações, considerações, e dizer também da minha satisfação de poder encontrá-lo, de poder vê-lo e de aproveitar também a oportunidade para dizer muito obrigado pelo que tem sido a colaboração e a contribuição do Consulado da África do Sul, da Embaixada da África do Sul, no desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui na cidade de São Paulo, nesse tema negros, em especial da Zumbi dos Palmares. Nós tivemos oportunidades, Lia, a partir da colaboração do consulado e da embaixada, de receber muitos escritores sul-africanos para participar dos nossos eventos, receber os próprios embaixadores, os senhores cônsules. Tivemos, por conta dessa generosidade, a graça de poder ter recebido por 2 vezes aqui em São Paulo, Graça Machel, né? A última vez, há coisa de 60 dias atrás, e tudo isso possibilitado por essa sempre generosidade tanto do consulado quanto da embaixada da África do Sul. E na pessoa dessas, então, queridas personalidades nomeadas, expandir os cumprimentos para o SESC, que realiza esse evento tão gostoso, tão importante, tão oportuno, e a partir daí dizer, em nome de toda a nossa comunidade da Zumbi dos Palmares, né, a nossa satisfação, a nossa alegria e a nossa grande honra de conversar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa perspectiva do Nelson Mandela, principalmente numa correlação de algumas dificuldades, alguns desafios e algumas similitudes que estão colocadas como desafios para nós brasileiros na mesma dimensão da que foi aquela que teve que ser produzido pelos céus um Nelson Mandela, para só então seguirmos adiante e dar um passo significativo nessa direção. E duas das condições que sempre me marcaram nessa trajetória e nessa
coragem, que foi a síntese, que foi a tradução e que foi mesmo a reverberação de Nelson Mandela, foi primeiro a sua compreensão, ele mesmo, de que a melhor arma para fazer todas as lutas, a melhor arma para empunhar todos os desafios e a melhor arma para que ao final houvesse a possibilidade do sucesso e da vitória, foi a arma do conhecimento que ele próprio colocou como um fundamento para a sua existência. Não é? Eu acho que todos se lembram, mas o Nelson Mandela era um advogado. Não é? E como advogado que o era, ele já compreendia primeiro o conhecimento, mas depois o conhecimento da operação da lei como uma ferramenta importante para lhe permitir o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mas ao depois como uma ferramenta indispensável para que ele pudesse fazer com que aquela luta tivesse condições de ser uma luta vitoriosa. E nesse desenvolvimento, ele tendo todos os limites que estavam impostos pelo seu tempo e pelo seu momento histórico, ele não abriu mão disso como, então, uma escolha definitiva. Ele poderia fazer várias escolhas, e dentre as escolhas que se colocou para ele como ponderável, uma delas era essa possibilidade do acesso e da internalização desse conhecimento, e ele não fez concessões, e não fazendo concessão colocou isso como uma prioridade, e traduzindo isso como uma prioridade, ele permitiu que afinal essa pudesse ser a mais valiosa arma para fazer a sua luta que depois o destino o designou. E isso foi uma constante em sua vida, porque os registros históricos nos mostram que mesmo no curso daqueles momentos mais tensos e daqueles momentos mais difíceis da luta renhida que se instalava no apartheid sul-africano, ele nunca deixou de fazer sempre um aprimoramento educacional. E se isso não fosse suficiente, ao depois, quando ele já recolhido ao cárcere, ele teve o cuidado, teve o zelo e teve a compreensão de que o conhecimento era um conhecimento que tinha que ser permanente, que tinha que ser renovado e que tinha que ser aprimorado para que se permanecesse um conhecimento útil, mas, sobretudo, para que permitisse lhe dar mais balizamentos para continuar a sua luta. E aí, então, ele fez por correspondência a sua pós-graduação em Direito. Mesmo na prisão, né, ele teve lá autorização para poder fazer um curso por correspondência, e nesses cursos por correspondência ele acabou fazendo, né, as suas pós-graduações, que depois o habilitaram para se manter em linha com o que estava se discutindo e debatendo do lado de fora e fortalecer, né, a si próprio e o próprio conhecimento como uma ferramenta permanente dessa luta que se estendia por tanto tempo. Então, do ponto de vista pessoal, essa percepção, essa compreensão, essa dedicação e essa devoção ao conhecimento como uma ferramenta, primeiro de libertação dele próprio e depois da ferramenta que pudesse ajudar a libertar os que estavam ao seu entorno e, sobretudo, e ao final, o seu próprio povo. A segunda característica que me chamou muito a atenção nessa trajetória foi, talvez, a partir dessa perspectiva de o conhecimento como uma ferramenta mais poderosa de libertar as pessoas e o mundo, ele ter colocado esse conhecimento à disposição daqueles que mais precisavam. Ele, como todos sabem, provinha de uma família de posses. Eles, como todos sabem, teve as oportunidades para se desenvolver nos mais variados setores sociais e econômicos e políticos do seu tempo, e ele podendo fazer a segunda escolha, que era para quem eu vou dedicar o meu conhecimento, para quem eu vou dedicar a minha coragem de conhecer e aprender sempre, ele não teve dúvidas, ele disponibilizou para aqueles que mais precisavam, e ele disponibilizou para aqueles que mais tinham urgência
do conhecimento e da coragem que o conhecimento empresta para que, ao final, eles pudessem seguir na direção desse caminho que estava estruturado, ao final, como um signo, um símbolo e um determinismo. Não haveria um outro caminho a ser seguido e não haveria uma outra solução a ser providenciada que não fosse aquela a ser conduzida a partir daquele momento em que, se podendo fazer a segunda escolha, ele escolheu estar do lado dos fracos e oprimidos, dos vulneráveis, dos que mais precisavam. E aí me chama a atenção novamente o que foi os preparativos, o desenvolvimento e depois a sequência de Shaperville. Eu acho que todos conhecem, todos sabem, mas a revolta de Shaperville, que foi então a manifestação em que os moradores sul-africanos negros dessa localidade da África do Sul, diante daquela situação não mais possível, não mais cabível e que precisava ser de qualquer maneira desbastada, conturbada, confrontada, superada, eles também se colocaram à luta. E foram homens, mulheres, crianças, novos e velhos, da sua maneira possível, que se colocaram em marcha para, então, protestar e solicitar e reivindicar e exigir que fosse revogada a lei do passe. E que, por conta dessa solicitação, dessa reivindicação, as respostas que eles tiveram foi aquela conhecida que resultou, então, naquele massacre de Shaperville. E foi nesse momento que Nelson Mandela colocou o seu conhecimento, primeiramente, à disposição de uma forma mais direta e dirigida para dar voz e dar corpo a partir do conhecimento para aquela reivindicação que, dentre tantas as outras que se davam na África do Sul daqueles tempos, ganhou esse contorno, seja porque foi a barbaridade de tantos homens e mulheres assassinadas, mas foi porque os mais simples se colocaram de pé para exigir, para combater aquela discriminação que se avizinhava e que se tornava quase um destino manifesto. Então, esse momento foi um momento em que o Nelson Mandela saberia que, a partir daquele momento, não tinha caminho de volta. Ele se expunha como, agora, um homem político e um homem que escolheu um lado nessa luta de uma forma muito clara e definitiva, e que isso, obrigatoriamente, significaria, no desenvolvimento, as responsabilidades e também as sequelas do que estava por vir, e que veio depois com a própria prisão perpétua. E depois, logicamente, a situação que mais nos impressionou a todos, pessoas tão pequenas que somos, tão limitadas, pessoas tão desqualificadas e tão impossibilitadas diante do que foi, é e será para todos nós Nelson Mandela, um momento fantástico que foi a sua posse, e na sua posse ele convidar o seu carcereiro para partilhar daquele momento de uma vitória que não era uma vitória dele, Nelson Mandela, era uma vitória do povo sul-africano. E por ser uma vitória do povo sul-africano, era, antes de tudo, uma vitória da conciliação, do encontro, do perdão. E por conta disso, precisaria mandar uma mensagem muito forte, muito intensa, muito qualificada para toda aquela nova sociedade que iniciava-se a pôr em marcha. E ele trouxe seu carcereiro para brindar com ele, com essa simbologia, dizer que nós precisamos olhar para frente, sem esquecer o passado, mas sem tornar-se prisioneiros do passado. Então, isso, a meu ver, foram 3 manifestações que representou na sua síntese talvez algumas das qualidades que só pessoas especiais, ungidas pelos céus, podem advogar, podem acessar e podem se fazer merecedoras. Não precisamos nem devemos ter qualquer desejo, disposição ou mesmo interesse
ou a vocação para sermos Nelson Mandela, porque isso não é para mortais, isso não é para pessoas comuns, mundanas, como somos nós. Isso são para pessoas especiais que são escolhidas pelos céus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, essa coragem que lhe revestia é uma coragem que era superior e que continua sendo superior à coragem de cada um de nós, porque ela não era uma coragem humana, e humana no sentido da sua limitação. Ela era uma coragem galáctica, uma coragem universal. E que justamente por ser assim, que permitiu que ele primeiramente resistisse por tanto tempo, e resistindo por tanto tempo, teve ao final a grandeza de colocar o tempo que lhe restava à disposição desse fundamento tão extraordinário, que era estender a mão para o próximo, para o outro, para o seu. Nos linguajares de hoje, ninguém fica para trás. E a África do Sul que precisa ser feita é uma África do Sul que deva ser feita e deva ser boa para todos os sul-africanos, independentemente da sua origem, independentemente da sua raça, independentemente da sua cor de pele. Então, competências e qualidades dessa envergadura, dessa natureza, seguramente não são para nós, pobres mortais. Mas a que me marcou definitivamente como um desafio inatingível, mas também como uma resposta impossível, mas que poderia ser buscada se as pessoas em qualquer lugar do mundo tivessem coragem e disposição para fazê-lo, é a passagem que ilustrou a todos nós, definidos e traduzidos pela educação, de que se nós fomos ensinados a odiar, nós poderíamos ser também ensinados a amar. Porque ninguém aprende, ninguém nasce odiando, e que o ódio, ainda que seja uma dimensão do indivíduo, ainda que seja uma construção que mistura a biologia com a psicologia e também com o ambiente da cultura, ainda assim ele pode ser conhecido e pode ser administrado. E por conta disso, em grande medida, esses foram os fundamentos que nos encaminharam para a perspectiva da criação da Zumbi dos Palmares. Nós todos, na nossa época, acompanhamos o que foi essa grande travessia de Nelson Mandela e da África do Sul, e os jovens daquela época que éramos, ficamos tomados, primeiro por essa coragem extraordinária. E a coragem, no mais das vezes, de acreditar, porque eu penso que uma das dimensões da coragem de Mandela mais significativa foi a coragem de manter a crença viva, e que dia após dia, mês após mês, ano após ano, ao longo dos 27 que computaram a sua vida atrás dos cascos, ele nunca deixou de acreditar que o sol iluminaria seus dias e que ele ainda faria e tornaria realidade muitos dos seus sonhos. E foi isso que nos impregnou demais, porque a gente aqui no Brasil imaginava que se nós pudéssemos instituir um espaço onde esses valores estivessem íncitos e onde a prática pudesse ser uma prática libertadora, que estivesse embasada nesse fundamento de que o amor pode vencer e que o amor pode mudar a pessoa, pode mudar a sociedade, pode mudar o país, pode mudar a nação, nós talvez poderíamos deixar um legado significativo que honrasse, primeiro, aqueles do nosso tempo, mas fundamentalmente
as personalidades e uma personalidade que fosse Nelson Mandela. E nós, desculpa, pensávamos nessa perspectiva, sempre em linha com o que estava sendo discutido na África do Sul, mas antes alinhando com o que se passara e em grande medida ainda estava em desenvolvimento nos Estados Unidos, e procurávamos entender como é que aquelas coisas que se davam, né, tão longe de nós, não se davam aqui no Brasil, e como é que aquela mesma coisa que aprisionava norte-americanos e que aprisionava sul-africanos, nos aprisionava aqui no nosso Brasil, e de que maneira que aqui também nós pudéssemos construir um caminho em que esse imperativo fosse capaz de traçar uma rota alternativa que permitisse nos livrar daqueles grilhões que aqui também nos mantinham ainda escravizados em cima de uma crença de que as coisas eram assim, as coisas sempre foram assim, as coisas têm que ser assim e as coisas não precisam sequer ser discutidas. E aí o grupo que se formou se juntou para pensar o que fazer, como fazer, e de que maneira construir uma perspectiva em que o amor pudesse prevalecer e que o amor pudesse vencer. E quem poderia se juntar para fazer essa travessia? E quem poderia se juntar para emprestar a sua coragem? E quem, ao final, estaria interessado em poder construir um resultado cujo resultado na sua sintonia fosse a expressão dessa coragem de pelo menos se indignar. E foi dessa reflexão difícil e complexa que ao final nós pensamos em construir uma universidade. Porque nós dizíamos, bom, se o Mandela nos afirmou que ninguém nasce odiando, e se alguém aprendeu a odiar, ele pode ser ensinado a amar, o lugar para se fazer isso é dentro da escola, é no ambiente escolar, é nas práticas e é nas manifestações de um cotidiano que a gente pode dar início à mudança dessa perspectiva que está estruturada no seio do pensamento e desenvolvimento histórico do nosso país. E naquele momento também parecia mais uma utopia, nada mais que uma utopia. E nós precisávamos então de coragem. Primeiro, de criar condições para transformar aquilo numa possibilidade. Segundo, de criar os mecanismos para transformar aquilo numa realidade. E terceiro, constituir os caminhos que pudesse permitir que aquilo se transformasse numa grande e portentosa manifestação dessa coragem. E nós tivemos a sorte, porque ao longo desse trabalho, muitas vezes nós pudemos nos debruçar sobre a trajetória de Nelson Mandela e dos irmãos sul-africanos. Eu, particularmente, tive a honra de, na visita de Nelson Mandela ao Brasil, dirigido algumas palavras e ter falado da nossa utopia e do nosso sonho a ele. E depois, nos anos que se passaram, como eu bem disse, nós tivemos a grande honraria de receber na nossa casa, na nossa cidade, em duas ocasiões diferentes, Graça Machel. E cada vez que nós dizíamos disso para ela, ela dizia da mesma maneira: se Nelson Mandela estivesse conosco, ele diria que vocês aprenderam direitinho a lição. E nós ficamos, logicamente, extremamente honrados com isso. E, trazido em grande medida para a coragem que foi de Mandela,
para a coragem que talvez precisa ser exigido de cada um de nós, talvez seja esse, primeiro, compromisso e conhecimento de que nós não podemos ter dúvidas quando nos é colocado um chamado para fazer a mudança à nossa volta. Nós não podemos ter dúvidas que fazer a mudança à nossa volta é melhorar o nosso entorno e a nós mesmos. E nós não podemos ter dúvidas de que alguém fará por nós. O que precisa ser feito por cada um de nós. E o que podemos fazer é o que podemos fazer primeiramente de maneira e de modo individual. E depois juntar tantas outras forças e potências ao nosso lado e daí fazer alguma coisa mais grandiosa. E eu digo tudo isso para vocês porque nós, quando imaginamos a perspectiva de colocar de pé uma universidade que estivesse estruturada sobre esses valores e que pudesse receber a todos, negros e brancos, para que fossem instruídos, encaminhados por dentro de uma pedagogia do amor, em que respeitasse o indivíduo, em que destacasse o caráter, em que iluminasse o talento, a habilidade e o compromisso, nós tivemos medos. E Nelson Mandela dizia que não devíamos ter medo, nós devíamos nos preparar para superar o medo. E do olhar de jovens do nosso tempo, a forma de superar o medo é lançar-se à ousadia. Dizia-se que se você quiser suicidar-se, nunca escolha uma bacia d'água. Lance-se no oceano. E nós levamos a sério isso. Quase ficamos pelo caminho. Mas nós singramos os nossos mares. E quando essas coisas começaram a se constituir, é que a gente começou a tomar conta e tomar um conhecimento preciso de que nós precisamos de Nelson Mandelas aqui. Porque, num traço comparativo, a situação do Brasil, naquela época, e não menos diferente hoje, era tão terrível quanto era aquela da África do Sul. Imaginem vocês que mesmo no apartheid sul-africano, o número de negros nas universidades eram significativamente muito maior do que nós tínhamos no Brasil. E naquela época, a despeito do apartheid como alguma coisa maléfica e terrível, mas se tinha uma coisa que o distinguia enquanto um toque de lealdade, é que ele definia o inimigo. Eu não gosto de você. E a nossa divisa é exatamente nessa linha. Você para lá e eu para cá. Era diferente do nosso tapinha nas costas aqui no Brasil, né? Em que você ficava perdido ao final. Tem inimigo? Onde está o inimigo? Que é dele que eu não vejo, né? E onde é essa linha divisória que não está riscada em lugar nenhum? De modo que, quando a gente hoje se debruça para olhar para essa quinta semana Nelson Mandela, quando a gente pega essas imagens que foram disponibilizadas, a fala do senhor cônsul, as introduções colocadas, e olhando o mundo à nossa volta, tanto o mundo externo quanto o mundo, né, local, se tem alguma coisa que nós teríamos que dizer em alto e bom som, seria: ai, que saudade de Mandela. Como você está fazendo falta para nós? Porque Nelson Mandela é uma daquelas estrelas que nascem, né, que nem o cometa Halley, passa de 100 em 100 anos. Então nós vamos ter que esperar muito para ter o Nelson Mandela
para poder olhar para todas as Áfricas do Sul que necessitam de um Nelson Mandela, mas para o nosso mundo, que está em convulsão. Um mundo em que a gente colocou de volta demônios de que nós já pensávamos ter espargidos da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa ação. E um mundo em que, de novo, a luta que encorajou Mandela e a coragem que permitiu a vitória das lutas de Mandela está de volta. Porque o preconceito, a discriminação, a intolerância está na nossa porta, está nas nossas vidas, está a um clique. Nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo familiares, estamos perdendo relação pessoal, simplesmente porque nós ousamos contradizer, contrapor, ou às vezes colocar a nossa opinião perante um amigo. E se essa opinião estiver estruturada em cima de um pensamento, um olhar e um sentimento tisnado pela intolerância que hoje campeia solta entre nós, isso vai ser o suficiente, inclusive, para perdermos a família, para perdermos os amigos. Nós nos dividimos em lados, o lado A e o lado B, o eu e o ele, em cima de princípios, ideologias e ideias e pensamentos e crenças que a gente não tem tido nem o interesse mais de saber se é falso ou se é verdadeiro, se é coerente ou incoerente, se tem fundamento ou se não tem fundamento, se tem racionalidade ou se não tem racionalidade. Não importa, desde que contemple o meu ego, o que basta é ter essa suficiência. E se contemplou o meu ego, eu sequer aceito contestação. E se alguém se atentar a fazer uma contestação, fique muito bem atento, porque o meu limite talvez é o limite do impossível. Então não é por outro motivo que nós estamos vendo todos os tipos de malefícios, de danos, de prejuízos pessoais, materiais, sociais, porque nós nos acendemos num ponto em que aquela luta de Mandela se coloca novamente como um imperativo e aquela coragem que teve Mandela nos falta como qualificativo. Nós não escolhemos o lado, nós não escolhemos as armas adequadas e nós não definimos, ao final, qual é o nosso grande objetivo. E por conta disso, nós estamos sendo desafiados pelas grandes lutas que estão colocadas, que precisam ser lutadas e que vão precisar, primeiro, da coragem, segundo, da vontade e terceiro, do compromisso. Nós estamos no nosso país, no que diz respeito, em especial, à discriminação racial, no momento de muita inflexão. Nós chegamos agora a esses primeiros momentos em que as cotas nas universidades públicas estão chegando ao seu prazo de validade. Eu não sei se vocês sabem, mas, em regra, as leis que foram prolatadas para dar suporte à instalação das cotas raciais das universidades públicas, ela tinha um prazo. Era um prazo de 10 anos, para que depois elas pudessem ser avaliadas e, ao final, seguir adiante ou não seguir adiante. E nós estamos tendo notícias de que já tem 5 projetos de lei na Câmara dos Deputados pedindo, então, a derrogação dessa lei de cotas. Mas a lei de cotas só como uma dimensão da tolerância, da intolerância e do combate à discriminação, e discriminação essa representada pela desigualização do indivíduo, do ser humano. Então, nós somos um país que temos uma dívida
impagável com os brasileiros negros. Nós somos o país que mais traficou mulheres e homens negros para serem escravizados no nosso país. Nós somos o país que foi o último a abolir a escravidão, e nós fomos um país que, quando precisávamos construir um estatuto legal dessa abolição, nós tivemos a grandeza de traduzi-lo em 2 artigos. Está extinta a escravidão desde essa data, revogam-se as disposições em contrário. E isso nos legou todo o sabido e o conhecido. Mas isso nos legou também uma dimensão e também uma situação que em outros tempos exigiu dos que nos antecederam coragem, disposição, compromisso, escolha, valores, e de novo se coloca diante de nós, da nossa geração, como um desafio da mesma coragem, da mesma disposição. Porque, sendo nós um país de miscigenados, de negros e brancos, índios, sendo nós um país estruturado em cima de um Estado democrático de direito, em que todos são e devem ser iguais em direitos e oportunidades, nós sabemos muito bem o que tem significado esses fundamentos enquanto uma manifestação de acomodação e de desonestidade. É só conhecermos os números, é só conhecermos os indicadores e é só nós olharmos à nossa volta. Não precisamos fazer muito esforço. Mas nós não poderíamos repetir os erros dos que nos antecederam. E nós temos que ter coragem para construir um Brasil, para construir uma nação em que todos, sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de origem, tenham a mesma oportunidade de sentarem-se nos bancos públicos e privados desse país. Tenham o direito e o tratamento igualitário de entrar, permanecer, ficar e sair de todo o espaço público e privado desse país. Tenha o direito de ser tratado ao final como cidadão. E essa luta não é uma luta de negros. Como diria, né, o nosso jornalista famoso, não é coisa de preto. Tem que ser coisa de brasileiro. Tem que ser responsabilidade de todos nós. E nós precisamos ter a coragem, não a de Nelson Mandela, que aquela é só para ele e para pessoas iguais a ele, mas uma coragem qualquer, para ao menos nos indignar com os números e com as informações da distorção entre negros e brancos do nosso país, que nos coloca distante, além do que era o apartheid sul-africano, do que era o apartheid norte-americano. Não sei se vocês se recordam ou sabem, mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, era separados, mas iguais, um mantra ideológico e político, de modo que separados, mas está aqui a sua universidade, está aqui a sua igreja, está aqui a sua mula e está aqui o seu acre de terra. Se a gente contrapõe isso ao Brasil, então está aqui a sua abolição e nos vemos em algum tempo lá na frente. De modo que as primeiras universidades que os negros puseram os pés nos Estados Unidos são todas de 1850. Todos que conhecem a história sabem, são mais de 200 naquela época ainda até hoje. E todas elas, 60% públicas e as que não são públicas, todas financiadas pelo poder público. Então, só para dar uma dimensão de como lá não faltou coragem, mesmo diante, não é, da honestidade do apartheid, para permitir que o tratamento fosse um tratamento igualitário, pelo menos do ponto de vista de acesso.
né? E aqui, apesar da nossa democracia, apesar do nosso Estado democrático, do nosso direito, nós temos uma informação numérica que nos arrepia. E aí a educação que se coloca hoje é uma educação que pode fazer a mudança e a diferença se nós entendemos ela como uma ferramenta de libertação. E libertação primeiramente das mentes e libertação do coração. Então, se nós precisarmos hoje ter uma coragem qualquer, que seja uma coragem para mudar a nossa mente, que seja uma coragem para mudar os nossos conceitos, que seja uma coragem para estender a mão e que seja uma coragem para construirmos juntos uma verdadeira nação. Muito obrigado.